Pessoal, boa tarde. Estamos aqui dando sequência aos nossos estudos sobre o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, com os itens de 13 a 15. Semana passada nós começamos então o último item do capítulo sobre o inferno, que é o quadro do inferno cristão. Nós dividimos em duas, vimos a primeira parte e agora nós vamos ver a segunda parte do quadro do inferno cristão. E com esse estudo de hoje, nós encerramos o capítulo 4. Aqueles que quiserem, que não começaram o curso, o estudo, podem procurar, inclusive tanto na página do YouTube do Centro Espírita Vinha do Senhor, como também na minha página do YouTube. Vocês procurem lá, Clayton Brito Palestras. Lá tem todas as minhas palestras e também os estudos desde a primeira parte. No capítulo 1, que nós estudamos o futuro e o nada, o capítulo 2, o temor da morte, o capítulo 3, nós estudamos sobre o céu, e no capítulo 4, o inferno, que dentro desse capítulo 4, nós também vimos o limbo. E hoje, então, dando essa sequência, só fazendo um breve resumo da semana passada, nós vimos que a respeito da ressurreição dos corpos, né, estudamos aqui, a ressurreição com os mesmos corpos que foram destruídos, umas coisas, né, que a lógica da doutrina espírita trouxe para nós, que isso aí é praticamente uma mitologia, porque foge totalmente da razão da justiça e bondade divina. Mas, nós, como disse anteriormente, nós temos que estudar, entender exatamente. Estudando a história, nós vamos chegar, sim, a entender, fazer através da razão, né, da lógica e do bom senso, nós vamos chegando e abrindo a convicção, abrindo nossos horizontes para a realidade da nossa existência, desde que fomos criados e que somos imortais, né? Que não estamos condenados a um inferno eterno, nem a um céu ocioso. Então, isso aí nos dá a responsabilidade da nossa vida. Então, iniciando então o item 13, que os que têm o livro, por favor, acompanhem. Os autores, então, os teólogos, né, vão falar a respeito do inferno, e a respeito disso eles começam lá, né, que a ressurreição dos corpos é um milagre. Gente, ressurreição dos corpos é um milagre. Milagre é algo que não pode ser explicado. Poderia acontecer Deus fazer isso? Poderia. Mas vem uma pergunta: por que Deus iria derrogar as suas próprias leis? É o primeiro passo para a gente começar a entender. Ele não derrogaria. Algo que vai contra todos os princípios da imortalidade. Porque o corpo é perecível, nós sabemos. Ele vai ser decomposto, voltado para a natureza. Então, como reagrupar isso? Deus poderia, mas qual o sentido disso? Recuperar para julgar e depois os eleitos vão para o céu e aqueles mesmos que foram recuperados, serão condenados, voltam para o inferno também. Então, é complicado isso aí para a gente entender, não é verdade? Então, no item 13, só para a gente ter uma noção, a ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais já usados uma vez, pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais. É algo praticamente impossível, né? Então, nós vemos aqui no capítulo 3, que no item 13, que foram dois milagres. O primeiro, da ressurreição dos corpos, seria um milagre.
E o segundo milagre é a resistência a um calor que faz até os metais evaporarem. Estão quentes, a mais de 1000 graus, 2000 graus. Algo que foge da lógica. Sim, Deus seria possível? Poderia. Mas com que sentido fazer isso? Para alguns voltar na mesma situação. Não seria um Deus, seria praticamente um carrasco. É isso que a gente tem que entender. Então, os teólogos acham que Deus então opera, supõe que Deus opera com efeito depois da ressurreição esse segundo milagre, né? Que é a resistência ao calor, a recomposição dos corpos. Então, e aí nessa ressurreição, que vai tratar todo o capítulo 13, o item 13, essa ressurreição, nós vamos entender o que eles estão dizendo. Que somos ressuscitados conforme éramos antes da morte, com todos os problemas que tínhamos para enfrentar essas novas provações físicas por toda a eternidade. Gente, que loucura pensar uma coisa dessa, não é verdade? Onde está a lógica, a razão, o bom senso em tudo isso aí? Na bondade e justiça divina, que são os atributos da divindade, né? Para a gente ver como a humanidade passou desde a época pagã, antiguidade, e mesmo depois de Cristo, que veio exemplificar o amor, oferecendo uma face àquele que agrediu a outra face, a gente entender com tudo isso que o Cristo pregou, mostrando da necessidade de nós nos aperfeiçoarmos, melhorarmos, mostrando que a reencarnação é uma lógica natural. Como esse terror imperou, principalmente de Cristo para cá. Como os seus ensinamentos foram deturpados pelos homens, mostrando o terror para aprisionar as pessoas naquela fé totalmente modificada que Jesus nos deu. Porque se nós formos analisar, Jesus não criou nenhuma igreja, nenhum templo. Ele veio falar para o mundo, para todas as religiões. Mostrar realmente a importância do amor, da fraternidade, da caridade. É isso sim que ele veio. Então, esse período negro que passou, a gente vai entender que nós, hoje encarnados, também já vivemos por esse período. Já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. E no tempo que nós estivemos na erraticidade, quando estávamos desencarnados, nós aprendemos. E essa semente da doutrina espírita, que hoje está brotando em nós, brotou em nós, foi plantada algumas encarnações atrás, com certeza, no nosso processo evolutivo. E aqui estamos exatamente nesse século 21, terceiro milênio, era da luz, a era que tudo aquilo que está escondido venha à tona, exatamente para nós desmistificarmos todos esses apetrechos, esses adereços que emperram as pessoas de evoluírem. Esse terror, acabar com o medo da morte, com o terror, que não existe esse inferno eterno, essas penas eternas. É essa a base da doutrina espírita, que é baseada, sim, os seus princípios na fé raciocinada, não é verdade? Para a gente entender que tudo tem uma lógica para seguir adiante. Então, nesse que os teólogos católicos dizem, diz que, além das penas morais autoimpostas, os condenados também enfrentam as penas físicas. Vocês lendo isso aí, não vou ler tudo aqui, a gente resume-se para que vocês possam ler com calma depois das explicações. Tudo isso que estou falando resumidamente aqui, estão contidas nos itens 13, 14 e 15.
E aqui eles fazem uma comparação. No inferno pagão, o sofrimento é individual, que nós já estudamos aqui. O remorso e a humilhação, que são suficientes para alguns, não precisando punição extra. Então, naquele ponto ali está tudo ok. Não precisa de previsão extra, mais de sofrimento extra. Mas são almas com corpos fluídicos, não homens que retomaram seus corpos carnais para sofrerem castigos. Isso é interessante a gente entender. No inferno pagão. Então, são corpos fluídicos. Sabiam disso? Os condenados são julgados individualmente por juízes severos, porém justos, e não se vê os requintes da tortura do inferno cristão. Olha para vocês verem, consegue o inferno cristão ser mais terrível do que o inferno pagão. Foram acrescidas mais torturas para a gente entender. Os condenados são julgados individualmente, já é uma grande coisa para a gente saber. Satã comanda uma organização que pune indiscriminadamente a todos com base na materialidade. Isso já no inferno cristão, para a gente entender. Vimos, semana passada, a respeito dos vários tipos de demônios que os teólogos colocaram, né? Belfegor, né? Abaddon, Mamon, Moloque, Belial, Baal-Gad, Astarote e muitos outros, vocês vão ver no livro, as denominações, que eram comandados por Satã. Então, o inferno cristão é mais cruel que o inferno pagão e ainda derruba a ideia de um Deus bom e justo. Isso é fundamental. Lógico que a Igreja Católica atualmente está evoluindo. Então, já existem alguns teólogos mais modernos que não tomam mais essas coisas ao pé da letra. Entendem que devem ser uma alegoria que a ser interpretada. Isso é muito importante. Alegoria. Mas esse terror é incutido desde as crianças, desde a infância em nossas cabeças. Então, essas descrições dos infernos pagão e cristão são trazidas por homens em estado de êxtase que não correspondem à realidade. Falamos aqui a semana passada. Vamos repetir. Na questão 443, estado de êxtase, falamos aqui de Santa Teresa de Ávila, daqueles pesadelos extáticos, podemos dizer assim, aquele êxtase, vê, sai, junta-se aquilo que está vivendo atual, as coisas atuais estão ocorrendo, e num processo de transe quase que hipnótico, vê situações. Então, repetindo a questão 443, que falamos aqui semana passada, pergunta-se Kardec aos bons espíritos, aos espíritos da codificação. Há coisas que o extático pretende ver e que não são, evidentemente, o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é, então, real? Olha o que os espíritos veem. Ele está perguntando se existe realidade naquilo que aquele estado de êxtase a pessoa está vendo e está trazendo. É real? Os espíritos respondem. O que ele vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. E, sobretudo, nesse sentido, pode errar. Então, tudo isso aí, lógica.
Então, se a pessoa foi criada, por exemplo, não estamos desmerecendo ninguém, criada naquele rigidez da Igreja Católica da Idade Média, né? Aquele conceitos de castigo, de terror, de pessoas sendo castigadas, pessoas colocando silício, né, para serem mortificadas. Tudo aquilo, estudando aquilo, realmente, a pessoa, quando entra nesse transe, pode ver aquilo, os seus conhecimentos, os seus preconceitos, se exteriorizarem. Então, nem sempre aquilo que vê é real. E que a doutrina explica para a gente é isso de uma forma muito clara, mas muito própria mesmo. Isso aí, gente, é o item 14 que nós falamos disso aí também, né? Então, tudo isso que eu li aqui, eu gostaria de ler também para vocês o item 15, que vale a pena para corroborar isso do Livro dos Espíritos, para a gente entender. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes, com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Está no Livro dos Espíritos, acabamos de ler a pergunta lá. É a menos confiável, podemos dizer. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer. O que nele se encontra bem frequentemente o reflexo das preocupações da vigília. Então, tudo aquilo que está ali, aquelas preocupações do dia a dia, fazem parte. Como nós, às vezes, temos pesadelos horríveis, com coisas da terra, das situações aflitivas daqui, uma briga, uma coisa que você teve, se você leva aquele sono, tem aquele pesadelo terrível, né? Também é a mesma coisa que não podemos levar em conta daquele tipo de sonhos que nós saímos do corpo tranquilamente, nos encontramos com nossos queridos, com nossos afetos no mundo, visitamos outros lugares, são os verdadeiros sonhos de aprendizado que nós temos também, né? Voltando, as ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro conservou a imagem, se reproduzem amplificadas, como que em uma miragem. Olha para vocês verem. Sob formas vaporosas que se cruzam de todos os cultos, que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Como se fossem aqueles filmes de efeitos especiais vaporosos, que aparecem fantasmas, tudo aquele faz parte desses êxtases que as pessoas entram, nem sempre, então, é algo confiável. Os extáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, que falamos há pouco, tal qual ela, fortemente imbuídos daquelas ideias do inferno, tais como as descrições verbais ou escritas e os quadros que tenham visões que não são propriamente falando, senão a sua reprodução, e produzem o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as fúrias, como teria visto o Olimpo, Júpiter, o raio na mão. Então, vê aquilo que nós somos vivenciando aquilo da gente, né? Então, isso aí, essa teoria do inferno cristão, do pagão, é exatamente essa necessidade de melhorar a nossa vivência hoje.
nós precisamos entender que quando eliminamos essas situações de penas eternas, de sofrimento eterno, que nos atrasam, às vezes carregamos um sentimento de culpa, uma vida inteira por algo que fizemos, que erramos, não conseguimos nos perdoar, não perdoar o próximo e não pedir perdão também, e carregamos com aquela tristeza de que vamos para o inferno. Então é isso que a gente tem que entender, que o erro é uma constante na nossa vida. Por quê? Porque somos aprendizes ainda, somos espíritos em evolução, estamos aqui em evolução, evoluindo. E o erro nada mais é do que a ignorância de certas situações que vivemos. E quando esse erro vai trazer, como aprendemos com a lei de causa e efeito, que vai oferecer um reflexo, um resultado. E quando nós entendemos esse resultado como algo que olhamos para dentro, não vamos falar assim, isso é castigo de Deus, isso é praga que alguém jogou, isso é feitiço que colocaram, nada. Vamos analisar calmamente, verificar. O autoconhecimento é assim, é olharmos para dentro de nós, que a doutrina espírita propaga para que nós possamos nos autoconhecermos. Porque aí nós vamos ver não só os nossos defeitos, que precisam ser corrigidos, mas também que temos virtudes. Temos virtudes. E tem muita coisa boa que está em estado latente, precisando simplesmente de um pouquinho de adubo e um pouquinho de água para frutificar, para crescer e frutificar. É assim que a gente tem que entender a vida e valorizar a vida. Tirando isso aí, nós vamos estudar aqui lá na frente, lá no Código Penal da Vida Futura, esse alento. Por isso que eu falo, essa obra é muito importante. Era um pouco cansativa no início, assim, a gente nota-se. Por quê? Porque é histórico, nós precisamos saber de tudo isso que nós estamos aqui estudando hoje, nós já vivenciamos nesta e em outras existências passadas também, esse medo, esse terror. E voltamos agora exatamente com a mente mais aberta. Hoje nós temos as comunicações muito eficientes, estamos aqui, a internet traz o mundo e todas as nossas dúvidas imediatamente nas nossas mãos com respostas. Então, para a gente ver que o caminho nada mais é da evolução que não seja a nossa transformação moral. Esse é o objetivo. É assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos deixando aquele homem velho de ideias arcaicas, errôneas para trás e passamos a renascer, figuradamente falando, pessoas com novos conceitos, com novas ideias, com novos valores, que são conquistas de cada um de nós. Quando deixamos um vício, uma negatividade e colocamos algo bom na nossa vida, nós estamos dando um passo à frente. Nós estamos liberando o nosso inferno interior, que nós já sabemos que o inferno é um estado de espírito. Estamos liberando e trazendo um céu também interior, que é a paz, a tranquilidade, uma visão amplificada da vida, da nossa vida. É aí que nós vamos realmente avaliarmos, nos autoavaliarmos, verificarmos como está a nossa autoestima, realmente está bem? Ou estamos numa situação de baixa estima, que estamos só reclamando da vida, em tudo e de todos? É aí que nós acalmamos, aí que é o momento, daquele momento que trazemos, devemos trazer. O dia tem 24 horas, alguns minutos de introspecção podemos fazer. Vamos tirar esses infernos, inferno do ódio, o inferno da intolerância, o inferno do apego horroroso, o inferno da falta de perdão, o inferno da vaidade, da gula, de todas essas coisas que nos prendem à matéria, aos prazeres terráqueos, podemos dizer.
nós estamos valorizando a nossa vida. Nós estamos vivendo, entendendo a vida como um estágio. A Terra nada mais é do que um estágio. Probatório, podemos dizer assim. Estamos fazendo assim, ou vamos sermos aprovados no estágio probatório, ou vai chegar um ponto que a Terra não vai caber mais para nós, se nós não evoluirmos. Vamos ter que ir para outra escola do nível evolutivo nosso, mais baixo, que nós não estamos conseguindo acompanhar o nível evolutivo do planeta Terra, que está em transição para um mundo melhor. É isso que a gente tem que ver. Então, o momento atual nosso é fantástico. É muito bom esse momento que estamos vivendo. É o aqui e agora que nós estamos tendo essa oportunidade de entender a nossa vida. Como é importante a nossa vida. Como é importante nós valorizarmos nosso corpo. Como é importante nós valorizarmos a nossa família. Nós sermos gratos aos nossos pais, que nos forneceram esse envoltório físico. O espírito não foi criado por eles, mas o corpo sim. Eles nos deram esse corpo. Então nós devemos ser gratos a eles. Ser grato a todas as pessoas. Usar a gratidão no dia a dia como uma forma natural de religamento, podemos dizer, às forças superiores. E quando nós agradecemos, nós estamos sendo fraternos. E quando estamos sendo fraternos, automaticamente a nossa energia boa que nos cobre, né, nos liga aos nossos amigos espirituais, às pessoas que nos amam, que estão do lado de lá, aos nossos protetores, os nossos anjos de guarda, que irão nos fortalecer na nossa caminhada aqui na Terra. Então é isso que a gente tem que entender, não é verdade? Então, vamos fazer algumas reflexões sobre esse texto que nós vimos aqui hoje, o 13, 14 e o 15, e estamos encerrando o capítulo 4 sobre o inferno. E vamos reprisar um pouquinho dos milagres. Existem milagres? Não, não existe. Existe energia, e existe situações, o pensamento pode plasmar muita coisa, o magnetismo está aí, a doutrina explica, muitas coisas consideradas miraculosas são perfeitamente explicáveis pela doutrina espírita. Então, agora aquele milagre, por exemplo, que vimos aqui hoje, podemos perguntar, eles têm lógica, a ressurreição do mesmo corpo, tem lógica. Deus, qual a razão? Tem bom senso? Você recompor um corpo físico para ser julgado. Já morreu, já estava em sofrimento, já foi para o inferno. Você recompõe ele para ser julgado. Quer dizer, uma ação impossível, já que os elementos do corpo, lógico, se dispersaram na natureza. Já foi tudo. E vão compor outros corpos. É assim. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Já dizia Lavoisier. Né? Mesmo se olha, gente, mesmo se a gente fosse considerar que Deus, que para Ele nada é impossível, devemos também levar em conta que Deus não faz nada inútil. Nada inútil. Analisem. E assim podemos perguntar: qual a utilidade teria de recompor um corpo? Veja bem, já que o que importa é o espírito. Né? O que o espírito fez com o seu corpo? Ou seus corpos pela multiplicidade de existências na carne. Então, quantos corpos nós já tivemos, não é verdade? E mais, qual corpo que vai recompor? Da última encarnação e as outras? Que nós sabemos
que hoje, está comprovadamente, a reencarnação é um fato. É a prova inconteste da justiça divina, que dá sempre a todos os seres viventes, a todos, a oportunidade de se redimirem, de evoluírem. A todos, o pior bandido, o pior déspota, o pior ditador, o pior assassino, um dia ele vai se arrepender, vai expiar, vai se redimir. Não interessa em quantas encarnações, mas um dia ele vai se tornar um espírito puro. Tal é a lógica da bondade de Deus. Então, esse milagre da ressurreição dos corpos, os mesmos corpos, com os mesmos defeitos, com as mesmas doenças que tinha, para nós, só aí já mudaria. Que corpo seria? De quantas encarnações? Será que só do último? Da última? Então, e a outra situação, a atuação de Deus para que os corpos se conservem indestrutíveis no fogo. Gente, é um corpo físico, sofrendo dos metais ardentes, da fornalha ardente. Então, Deus está sendo o quê? Pai ou carrasco? Vamos perguntar. Então, você acha que Deus é carrasco? Um pai carrasco? Vamos analisar, para a gente entender. Então, gente, isso aí já mata esses milagres, da impossibilidade desses milagres, ditos milagres. Por quê? Porque fogem da razão, da lógica e do bom senso. E Deus não faz nada sem utilidade. Ou não seria Deus, não seria um ser perfeito, incriado. Não é verdade? E Kardec vem exatamente mostrar para nós a pergunta que a gente faz. Por que Kardec diz que o inferno dos cristãos veio a ser mais terrível que o dos pagãos? Porque os cristãos se esforçaram para torná-la mais terrível, mais apavorante. No inferno pagão, vamos recapitular, não se viam homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Não se vê no inferno pagão isso, não existe. Não existe. Tampouco se vê os requintes das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Torturas, ou seja, juízes inflexíveis. Isso aí, torturante. As pessoas abrem e vão lá ver quem está fazendo lá aquela tortura, infligindo mais coisas. Tampouco se vê o requinte de torturas que constituem o inferno cristão. Juízes lá no outro inferno, juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, isso no inferno pagão, ao passo que no império de Satã, no inferno cristão, são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida qualquer equidade. Não, tudo sofre. As mesmas, para todo mundo, materialmente falando, a materialidade. É sofrendo no corpo que não se decompõe. Gente, é uma loucura. Você morre e vai para o inferno. No dia do juízo final, você volta com o mesmo corpo, com tudo os seus defeitos. Vai ser julgado. Uns vão para o céu, e os outros são condenados a voltar. Aí aquele corpo já não vai se decompor mais. Porque lá na frente nós vimos, que lá atrás, que os corpos são puros espíritos. Acabou. Aí, no dia do juízo final, voltam todos nos seus corpos, com todas as mazelas que morreu. Né? E serão condenados, aí já não serão puros espíritos mais, serão os seus corpos ardendo, sofrendo eternamente. Gente, e com pena iguais para todos. Então, aí vem a pergunta muito interessante. Ué, mas o Espiritismo não tem umbral também? Umbral no local sombrio? Veja bem, existem. Vamos ver o que pode dizer para nós.
No inferno cristão, aquela alma pecadora recebe a sentença eterna, vamos grifar aí, de sofrer nas chamas do inferno para o todo e sempre, sem chances do arrependimento. Olha, gente, que loucura! Sem chance de se arrepender, nenhum momento. Já umbral, vamos explicar direitinho para vocês, é uma região onde o espírito desregrado permanece temporariamente, até que lhe seja permitida uma nova encarnação para que possa, já no seu novo corpo, resgatar as suas dívidas para com Deus ou expiar para que possa continuar caminhando em frente rumo à sua evolução. Então, são locais, não é um local, nós vamos estudar aqui ainda, não é um local predeterminado, são onde iguais se atraem, que ficam na erraticidade ainda aguardando. São locais sombrios, a pessoa escolhe, a vida que levou vai passar pelo umbral, se for uma pessoa muito difícil e tal, temporariamente, passam por essa situação até o momento que lhes cai a realidade e suplicam ser ajudados. Aí são encaminhados e vão ser preparados, uns rapidamente, outros em colônias espirituais, para uma nova etapa no corpo físico. É essa a beleza de Deus, mostrando a oportunidade daqueles que erraram muito ou erraram pouco, mas têm a oportunidade de voltarem e seguir adiante, não é verdade? O Espiritismo esclarece que não existe uma lei de Deus que condene ou felicite um espírito eternamente. O que existe é uma lei de causa e efeito, a cada um conforme as suas obras. Pensem nisso. Então, gente, para a gente entender a beleza da vida, isso aqui que nós estudamos hoje, que encerramos hoje sobre o inferno, é exatamente para mostrar a todos nós que não existe um Deus vingativo que abandona seus filhos à sorte, que condenam eternamente. Qual seria a lógica disso? Num universo ou vários universos, com bilhões de planetas, bilhões, achar que só a Terra foi criada por Deus e que vai aqui um Deus vingativo que vai premiar alguns e condenar outros? Gente, pensem, usem da lógica, da razão e do bom senso. Então, aprendemos isso. Não como um motivo de chacota, de condenar ninguém. Não estamos aqui para condenar a crença de ninguém. Estamos aqui para dizer que a doutrina espírita, esse conjunto de princípios focados em Deus, nos princípios de Deus, nos mostra que somos caminheiros da eternidade, que fomos criados simples, ignorantes, e a partir de que fomos nascendo e renascendo, nós fomos nos purificando, fomos adquirindo saber, conhecimento, estamos devagarzinho, tirando a parte grossa, as negatividades, estamos adquirindo virtudes. Esse é o nosso caminho, essa é a visão do novo mundo que se avizinha, o mundo de regeneração, na qual a Terra nós faremos estágio nas próximas encarnações, assim esperamos. Então, é o alento de hoje que nós encerramos. Semana que vem, vamos iniciar o purgatório. Então, nesse instante, aqueles que têm dúvidas, podem escrever no nosso site, lá no centro do centro, pedir perguntas, a gente responde na medida do possível. Também lá no YouTube, tanto no meu quanto do centro, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Não tenham
Dúvida, não tenham vergonha, nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é pertinente. Eu acho que todas merecem uma resposta dentro dos princípios da doutrina espírita. Então, estamos encerrando o nosso estudo de hoje, erguendo nossos pensamentos a Jesus, levando até você na sua casa, que deixou sua água aí para ser fluidificada, que as bênçãos de Jesus possam estar com todos vocês, fortalecendo-os. Se você está passando por uma situação difícil, de dores, de perdas, não desanime, creia, tudo tem uma razão de ser. Ninguém vai morrer por acaso. Desencarnam aqueles que chegou o momento de desencarnar. Tenham confiança, creiam em Deus. Vocês não estão sozinhos, nunca estarão sozinhos. Então, que a bênção de Jesus possa estar com vocês, fluidificando a água e fortalecendo-os, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja e até a próxima semana. Uma boa tarde a todos.